Mulheres no Reino. E aí, vamos ouvir? Oi, tudo bem? Boa noite. Estamos então no IDcast número 003 e eu sou a Grace e não é só a Amélia que é mulher de verdade, não. Oi, gente, eu sou a Mel e é sobre isso e não tá tudo bem. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que realmente tá tudo bem em relação a essa mulherada no reino. Hoje vai ter um papo de mulher. Hoje a gente vai estar falando, né, qual é o papel das mulheres no reino realmente, né? Para que as mulheres foram criadas realmente. O que é bíblico nesses papéis que a gente sempre aprendeu e o que não é bíblico, o que é tradição. O que realmente a gente precisa, né, se agarrar e seguir e o que, na verdade, a gente pode ir largando. E agora eu vou aproveitar a tua deixa aí, pastora, a tua frase, né, sobre a Amélia, e a gente conhece a Amélia como aquela mulher de verdade, né? Então, qual que é a relação dessa Amélia, com a visão dessa mulher, dessa Amélia no reino, né? A gente pode estar trazendo aí essa feminilidade para o assunto, né, para o tema. O que a gente pode trazer aí como uma feminilidade exclusiva? Hoje a gente ouve, né, bastante essa expressão de uma feminilidade exclusiva. O que acontece? Que exclui algumas mulheres, né? Eu e você seríamos excluídas dessa feminilidade, por exemplo, né? Porque a gente não se enquadra nesse padrão de feminilidade que muitas vezes foi imposto como sendo bíblico. Aí, quando eu comecei a estudar mais sobre isso, porque num primeiro momento, quando, né, na minha conversão, quando eu comecei a conhecer mais da palavra, o que tinha? Somente material teológico a respeito dessa feminilidade, que hoje eu vejo que ela é realmente um pouco exclusiva, no sentido de excluir mesmo. Por quê? Porque eu não me enquadrava, né? E eu falei, onde que surgiu isso? Por quê? Será que Deus criou já as mulheres com vestidos rodados, fazendo bolo o tempo todo? Não que eu não gosto de cozinhar, eu até gosto, né? No meu caso. Eu não. Mas... onde que surgiu isso? Porque hoje a gente vê algumas páginas que falam, se a gente for trazer a memória, páginas puritanas, páginas até de teologia voltadas para mulheres. O que a gente vê lá? Aquelas mulheres dos anos 50, com seus vestidos rodados, florais, né? Servindo a família. E glória a Deus por isso. É uma bênção, porém, as mulheres não são todas iguais. Deus não criou, eu sempre falo, Deus não criou tijolos, ele criou pedras. Nós somos diferentes umas das outras. E por que Deus faria mulheres, né, que não gostam de cozinhar, né, que tem uma profissão que está mais para fora do lar em alguns momentos? Por que Deus criaria mulheres tão diferentes se isso não fosse bíblico? Exato. E tu sabe que eu me vejo assim... eu vejo essa feminilidade exclusiva realmente como um excludente muito forte de quem não conhece o reino. E eu sempre digo isso, né, para Grace, que é minha pastora, e digo para as mulheres com quem eu converso que se eu não tivesse tido uma pastora como você, mulheres como eu jamais teriam conhecido a palavra. Porque a visão que eu tinha do reino em si era que a mulher jamais poderia ter voz, que a mulher não teria um papel bem definido. E a gente até confunde, para mim, entender a submissão mesmo da mulher, que é uma coisa que é muito forte e que choca muito para quem não conhece a palavra. Para mim isso foi muito difícil e eu tive que ter muita intimidade com Deus, além do conhecimento da palavra, para entender o que era essa submissão e para entender que eu, enquanto mulher, que fui criada de uma maneira completamente distante do reino, poderia sim ser submissa e ver isso como algo positivo, né? É que a gente aprende a submissão fora, né, da igreja, às vezes, fora, né, da Bíblia, digamos assim, como algo pejorativo, né? E realmente soa pejorativo, porque você soa como se você não pudesse ter opinião, como se você não pudesse estudar, como se você não pudesse praticamente nada, né? Se você realmente vivesse somente à sombra. E não é isso,
né? A submissão bíblica, ela é uma bênção, ela é uma proteção, né, para a mulher. E hoje a gente entende isso. E isso não significa que todas as mulheres têm que ser iguais. Isso também não significa que a mulher tem que ser um capacho, né, do marido para o marido pisar. Isso também não significa que a mulher não precisa estudar. Isso também não significa que a mulher não tem opinião ou que a opinião dela não é válida. Isso não significa. Porém, significa sim que a gente tem uma submissão, ou seja, uma missão junto com o nosso marido, né? Que nós somos sim auxiliadoras, e junto a gente tá debaixo da mesma missão que ele. E também, claro, que nós cremos, né, na liderança masculina, no casamento e na igreja também. Nós cremos nisso. Porque, como eu sempre falo, qualquer lugar, um time, precisa de um capitão, precisa de um líder. A gente precisa de alguém que dê direção para a equipe, digamos assim. Nós, como família, nós precisamos de uma direção. Precisa ter alguém como líder. E a submissão é isso. Não significa que eu não vou dar opinião, mas significa que quando nós não chegarmos num consenso, alguém tem que decidir. E eu, sinceramente, dou graças a Deus que não sou eu essa pessoa. Porque se a gente não conseguiu chegar no consenso, é porque o negócio é difícil de decidir. E a gente também, falando, né, entrando um pouquinho mais nesse termo da submissão, a gente leva um pouco que um choque quando a gente começa a ouvir e a entender sobre a submissão, e a gente esquece que nós, enquanto cristãos, né, se o nosso modelo é seguir a Jesus, teve alguém mais submisso do que Jesus nessa vida, né? Teve alguém que pode se submeter tanto à vontade do Pai enquanto Jesus. Exatamente. Então, nós, enquanto seja mulheres ou seja homens, né, a submissão... Nós nos submetemos, né? A submissão está sempre presente, né? Exato. E tu falou ali do termo auxiliadora, né? Esse é outro termo que também gera muita polêmica, né? Uhum. Poxa, tá, então a mulher, ela veio para auxiliar. Como assim? Eu só sirvo para auxiliar, né? A gente vê como assim uma espécie de secretária, né? Tá, eu sou ajudantezinha ali, então a secretária, né? Mas na verdade esse termo ele é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. O termo ele vem de Ezer, né? Ezer ele é usado poucas vezes na palavra. Ele é usado para falar sobre a mulher e ele também é usado para falar sobre o Espírito Santo. Né? Então esse auxílio que a mulher dá, ele é muito mais do que como uma secretária, né? Ele tem sim um cunho espiritual. Então a importância da mulher aí, tanto no casamento quanto na igreja, é muito maior do que a gente possa imaginar. Então, se a mesma palavra ali, Ezer, que foi usada para a mulher ali como auxiliadora, também foi usada para o Espírito Santo, você tem noção de qual que é esse auxílio, de qual é a importância. Da responsabilidade, né? Isso, a importância, a responsabilidade desse auxílio, né? Que significa muito mais do que uma simples secretária. Eu tava lendo um livro também que trazia essa expressão do auxiliadora idônea, até anotei porque eu achei bem interessante. Como uma mulher que corresponda a ele, uma mulher adequada, isso. Né? Apta, capaz e moralmente correta, significa. Perfeito. Isso é... Pastora, vamos falar um pouquinho. Tu trouxe antes que as mulheres eram... Será que todas as mulheres realmente são aquelas mulheres com o vestido rodado? E isso me trouxe uma pergunta. E as vestimentas? E a mulher e as roupas? Isso também é algo que gera, né, uma certa dúvida, principalmente para quem não é cristão, né, que olha e pensa assim, será que todas as mulheres têm que, né, têm que mudar? Então, hoje eu acho que até não é tanto, mas ainda existe, né? Eu creio, não sei. O que tu me diz? Existe essa dúvida? Muito. O tabu é gigante. Tanto é que o mudar as roupas é algo que a gente vai mudando de acordo com o nosso amadurecimento, com a nossa formação de caráter, com o lugar onde a gente está inserido, isso é natural. Mas o mudar as vestimentas era algo que também me afastava da igreja, porque eu pensava, poxa, não vou mais poder usar minhas roupas. Sim. Não posso mais usar nada. A gente tem muito essa parte assim, porque roupa, ela é identidade, né? Roupa é identidade. A gente pensa assim, é só roupa. Não é só roupa. Nossa roupa, ela vai externar quem nós somos. Mas, porém, o que acontece assim, não existe um padrão. Não existe, né? Porque eu, por exemplo, não me encaixo no padrão de roupas florais, rodadas e fluidas. Tem pessoas que sim, faz parte delas. São mulheres mais delicadas,
são mulheres mais inhas, né? Eu falo que são delicadas, que são mais de boas, assim. O que não se encaixa no meu perfil, no meu estilo. Porém, é identidade. Então, a tua identidade em Cristo vai mudar. Quando você começa a conhecer Jesus, e você sabe muito bem como é que é isso, que é algo recente na tua vida, e eu vivi isso muito também, tem roupas que eu usava antes, que hoje eu não uso mais. Agora, não é porque alguém me falou, viu, ó, você não pode mais usar essa roupa, você não pode mais usar aquela roupa. Não, o que diz na palavra é o quê? Que nada é proibido, mas nem tudo me convém. Então, existe sim uma mudança. É inegável. Se a gente falar que não, também a gente está sendo hipócrita. Mas a mudança, ela vem de dentro para fora, né? Tem coisas que, às vezes, a gente usava meio piriguete, né? Que, às vezes, a gente acaba olhando e falando assim, cara, isso não condiz. Não me convém. Não condiz mais com a mulher que eu sou hoje. Eu não vejo a necessidade, talvez, de mostrar tanto o meu corpo. Antes, eu via isso como necessário, normal até, algo que parecia que se eu não usasse uma saia, né? No meu caso, eu usava muita saia bem curtinha, né? Ficava até desconfortável. Hoje não tem nem como, eu sou mãe de 2 crianças pequenas, né? Então, como é que eu vou usar uma saia tão curta? E não me cabe mais. Não combina mais com a mulher que eu sou hoje. Então, eu não vou estar externando quem eu sou. A minha roupa não vai ser a minha identidade se eu usar aquela roupa hoje. Eu não tenho a necessidade de mostrar o meu corpo. Hoje, pelo meu conhecimento bíblico, eu entendo que o meu corpo, alguns detalhes do meu corpo, é para o meu marido, né? Enfim, é isso. Mas não é que tem um padrão, tem que ser esse estilo, tem que ser aquele estilo, ou tem que mudar assim. E ninguém vai dizer para você mudar, né? Se você chegar, por exemplo, hoje na ID Casa, a gente não vai dizer, querida, você tem que trocar a tua roupinha, tem que usar tal coisa. A Mel sabe disso. Nunca cheguei e falei. Hoje, claro, tem mais liberdade, tem coisas que eu já falo, né? Já dou a minha opinião para ela, como amiga até. Porém, não é a questão de que é proibido. É uma questão de que E tu trouxe essa questão aí da identidade e realmente me remeteu lá atrás, né? Quantas vezes a roupa foi uma forma de esconder a minha falta de identidade, né? De esconder aquela questão de eu não sei aonde está o meu valor, então eu vou colocar em qualquer outro aspecto, né? E isso se dá em vários excessos que a gente tem na vida, né? Não é só na questão uma das roupa, coisas, porque né? Aí a gente passa a ter como se a gente tivesse preço. Entende? Isso é muito forte de falar. Mas a gente acaba não é mais valor, é preço, entendeu? Ali a gente acaba querendo se padronizar, não no sentido da feminilidade bíblica, que também não é legal, né? Ali, tipo, uma feminilidade exclusiva, mas num outro, como é que diz? Num outro extremo. Num outro extremo. Isso, um outro extremo, que é esse extremo de querer ser aceita, de querer ser amada, e aí o amada, às vezes, quando a gente não entende a nossa identidade, se confunde com desejada, sexualmente desejada. Então, muitas e muitas mulheres usam, e eu já conversei com várias, e eu creio que isso era comigo também, agora faz alguns anos, às vezes a gente vai esquecendo alguns sentimentos, mas eu creio que isso também passava pela minha cabeça quando eu era jovem. Quando eu era jovem. Enfim, aquele negócio de você confundir, sabe? Você quer tanto, mas tanto ser aceita, você quer tanto, tanto ser amada, que você confunde o ser amada com ser desejada sexualmente. Então, o fato de muitas pessoas, você atrair muitos olhares, você atrair muitas pessoas, assim, para perto, né? Mesmo que você não queira essas pessoas, né? Falando, né, de homens mesmo, assim, né? Tem alguma uma busca de aprovação, né? Isso, uma busca de aprovação constante. Você não vai se relacionar com essas pessoas. O fato de eles quererem se aproximar é uma busca de se sentir amada, mas você tem que entender que isso não é ser amada. O ser amada é diferente, você só vai entendendo realmente. Eu creio que o ser amada você só vai entender quando você entender o amor de Deus por você.
Quando você se sente amada por Deus. E essa é a completude do amor. Perfeito. Porque nós temos um amor imperfeito, nós seres humanos. O nosso amor por Deus é imperfeito. Mas Ele sim nos ama de uma maneira perfeita. Né? Porque a gente pode fazer tanta coisa, né? Que a gente erra tanto, a gente é tão falho e Ele continua nos amando. Então, essa completude de amor é só realmente quando a gente, né? Conhece o amor de Deus. E aí a gente vê que muita coisa, cara, não preciso, entende? Né? Não é isso que aconteceu contigo, Mel? Foi exatamente isso. É aquela sensação, e eu me recordo muito bem quando eu cheguei aqui e falei, eu disse, eu não tenho mais roupa nenhuma. Sim, porque eu lembro nada também. mais combina comigo. Nada não do me que reconheço, né? eu não me reconhecia em nada. E por muitos momentos na minha... Ainda bem que a tua pastora é consultora de moda. Ainda bem. Glória a Deus. Mas em muitos momentos, assim, eu já não sabia o que me cabia, o que era conveniente. E eu tive aquela crise de identidade generalizada, né? E isso foi em todas as áreas da minha vida. Os locais onde eu frequentava, né? As roupas que eu usava. Então, isso é muito forte. Mas é muito bacana a gente trazer isso porque... eu sempre fui muito bem orientada de que algumas questões, algumas mudanças da minha vida só viriam através do Espírito Santo. Exatamente. Só viriam através da palavra. Então, realmente, aquilo que tu trouxe, nunca ninguém apontou que você deveria usar, é fato, nunca ninguém apontou. E isso foi muito bacana, porque eu consegui não me sentir repreendida em nenhum momento, seja pelas vestimentas, pelos locais onde eu frequentava, pelas atitudes, e tudo foi com muito carinho, né? Foi com muito acolhimento, e essa mudança realmente ela veio de dentro para fora, né? E hoje realmente tem coisas que eu usava há anos atrás que não me convém mais, que não combinam mais comigo. E não faz sentido, sabe? Não faz sentido a gente ir lá e forçar algo. Ai, Mel, agora, a partir de agora, se você tá vindo na igreja, você vai usar assim, você não vai lá, você não vai fazer isso. Porque não faz sentido se for só uma máscara que você tá usando, né? Como eu sempre falo, ou é algo que realmente tá fluindo, né? De dentro de você, ou não vai fazer sentido e não vai ser sustentado, sabe? Ninguém segura uma máscara por muito tempo. Ou por fora, como é que é a frase? Por dentro pão bolorento e por fora bela viola, como dizia minha avó, muito sábia. Muito sábia, exatamente. Aproveitando que a gente tá falando de moda, e vamos aproveitar aí o gancho, né, da consultora de moda, do trabalho, vamos falar um pouquinho sobre mulher e o trabalho. O que realmente é bíblico da mulher no trabalho fora de casa, porque a gente sabe que o trabalho da mulher dentro de casa, para mim, eu sou uma péssima dona de casa. Então, assim, para mim, o trabalho dentro da minha casa sempre foi muito mais desgastante do que trabalhar fora. Então, assim, vamos falar sobre isso um pouquinho, né? Sobre essa visão da mulher e o trabalho. Vamos falar sobre isso. Então, primeiro foi algo que realmente, para mim, me pegou muito quando eu comecei quando eu entendi que eu tinha um chamado bem específico e voltado para mulheres, para a feminilidade, né? Eu fui tentar entender tudo isso. Mas, como eu disse no começo, os livros que eu comecei a ler, todos eles ilustravam uma mulher que eu pensei, nunca serei, né? Então, eles vão muito em cima de Tito 2, quando Paulo fala ali, né? Foi Paulo que escreveu. Ali em Tito 2, quando fala sobre a mulher, né? Que as mulheres mais velhas ensinem as mais jovens a serem boas donas de casa, amarem seus maridos e seus filhos. E isso eu não desvalido, vamos deixar bem claro aqui, não desvalido. Toda a mulher, ela pode ser isso, sempre falei pra Mel também. E muita coisa, depois eu quero que você conte. Muita coisa foi transformada, o Espírito Santo transformou na vida dela a respeito disso, né? Que ela entendeu também o lar de outra forma. Porque uma casa todo mundo tem, mas a gente construir um lar é outra coisa, é outra história, né? A respeito de educação dos filhos e tudo isso é importante, é bíblico. Porém, o fato específico da mulher não poder trabalhar fora de casa, ou a mulher não ter sido chamada para o trabalho, isso é bíblico ou isso foi criado? Aquela imagem, né, que eu falei, da mulher de vestido rodado, eu desafio quem tá vendo aí. Quem não viu ainda aquela imagem
dos anos 50, aquela imagem dos anos 50, né, que tem nas páginas e nos livros a respeito de feminilidade, daquela mulher de vestido rodado, servindo bolo para a família, né, aquela história de que a Amélia, né, que o homem chega do trabalho cansado, então a mulher vai lá, serve ele, ela não pode conversar, ela tem que ficar em silêncio porque ela não tem nada para falar. Ela não tem nada para dividir com ele, ela ficou o dia todo ali, então ela não pode conversar, ela não pode falar a respeito de nada, então, porque a mulher também não precisa estudar, não precisa ler, não precisa nada. Agora, isso surgiu aonde, né? Então, isso surgiu, na verdade, primeiro na Revolução Industrial, não foi na Bíblia, porque biblicamente, as mulheres foram criadas para o trabalho. Eva, lá em Eva, Adão e Eva foram chamados para multiplicar, não só Eva. E Adão e Eva foram chamados para o trabalho, não só Adão. Sim, Por de quê? fato, né? De fato, porque a Eva não ia multiplicar sozinha. Isso é impossível, ela precisava de Adão para multiplicar. E da mesma forma, quando Deus falou para multiplicar e dominar, ele não falou, Adão, você domina e você multiplica. Ele falou, ambos multipliquem e dominem, plural. Para dominar, ela precisava estar ativa ao lado. Para ser uma auxiliadora idônea, apta, capaz e moralmente correta, e tendo esse papel importante, ela precisava estar ativa ao lado do marido. Então, biblicamente, todas as mulheres foram criadas, assim, para o trabalho também. Se a gente for ver, Débora, Lídia, muitas mulheres, a mulher virtuosa, ela trabalhava, só que, claro, naquela época, historicamente falando, era diferente. Não existia esse modelo de trabalho que existe hoje, que é 8 horas de trabalho, que tem aquele horário, que tem o trabalho é de fato fora de casa, né? Então, as indústrias, aí começou as indústrias, que foi ali em 1790, né? Mais ou menos, que foi a Revolução Industrial. Que aí o que acontecia? Tinha horário de trabalho e a maioria dos trabalhos ali aí eram fora de casa e estritamente masculinos. Dava-se preferência. Por quê? Porque a mulher engravida, amamenta, né? Enfim, tem essa parte e é realmente importante que a primeira infância dos filhos tenha esse auxílio. Biblicamente, era como se fossem todas empreendedoras que trabalham a partir de casa, fazem os seus horários, né? Se a gente for analisar, elas eram empreendedoras, eram mulheres que faziam os seus horários. E aí eu falei, fez todo sentido o projeto, né, que Deus nos deu ali de Ocupadas em Casa. Por quê? Porque o que eu creio? Que realmente uma mulher pode ter o chamado para o trabalho, para empreender e ter uma maternidade, né, Ativa, né? ativa, saudável e cuidar do seu lar. Porque isso só surgiu depois, né? E o quanto isso está sendo resgatado agora, né? Porque a gente veio ali daquela etapa em que o trabalho era exercido dentro de casa pela mulher, o trabalho realmente, né? E não só o trabalho doméstico. Não só o doméstico. E aí a gente partiu para um outro extremo em que os trabalhos eram fora de casa, totalmente exaustivos, em que o cuidado dos filhos e do lar acabou sendo terceirizado. E hoje a gente está partindo para uma tendência, né? E eu creio que a pandemia acelerou muito esse retorno das famílias realmente voltando para o trabalhar o home office, o dentro de casa, a partir de casa. E que serem mais presentes para os filhos, né? Exatamente. Enfim, entre o casal também, né? E a gente já via esse home office para figuras masculinas mais frequentes antes, mas pouco para a figura feminina, porque se tem muito a impressão de que se a mulher está em casa, ela precisa estar à disposição do lar. E né? só ela. Exatamente. Né? E aí, se a gente for analisar biblicamente, também não. Claro que a administração do lar é da mulher, né? É da mulher. A mulher vai saber, ai, tá faltando farinha. É difícil, né? Às vezes o homem administrar essa parte. Apesar de que pode ter homens que tenham mais essa, né? E tudo bem também. Não tem nada específico que diz, ai, gente, o homem não pode administrar ali o que falta em casa. Porém, tem muito essa visão de que o homem vai ser menos homem se ele ajudar em casa. E aí já vai para outro extremo, que é o machismo, né? Que também não é bênção, não é bíblico, não é a vontade de Deus. Eu sempre falo, nenhum ismo.
Nem machismo, nem feminismo. Nenhum dos dois é a vontade de Deus para o homem ou para a mulher. Nenhum dos dois. Porque foi com o pecado que eles surgiram. Não foi o que Deus desenhou para o homem e a mulher. O que Deus desenhou para nós, como homens e mulheres, é que a gente ande em submissão, a mulher em submissão, ou seja, numa mesma missão. Que nós possamos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida juntos e não competindo um com os outros. Porque tanto o machismo quanto o feminismo vai gerar isso. Vai gerar atrito, confusão e competição. Tu trouxe agora aqui o termo da competição. E a gente tem que trazer muito isso para a questão do feminismo, que muitas vezes ele gera confusão, né? Não desmerecendo a importância de nenhum movimento que surgiu a partir daqui, porque cada um teve sim a sua importância, mas o feminismo, para quem não se aprofunda no feminismo e para quem não estuda realmente o que foi o movimento, porque é um movimento que está muito... Qualquer movimento que está muito em alta, a gente ouve só de ouvir falar, mas sempre tem os dois extremos, né, do movimento em si. E o feminismo, ele traz, muitas vezes, a figura do vilão como o homem, como a figura masculina, enquanto realmente a figura vilã, o vilão da história é o pecado. Não é o homem que é o vilão da história. É por isso que a gente tem que ver. Não é o homem e também não é a mulher, entende? É o pecado. Se cada um entender... Eu falo sempre assim, né? Se cada um entender o seu papel, aquele negócio... Ado a ado, cada um no seu quadrado. Se cada um entender o seu papel e se posicionar nesse sentido, claro que não é uma coisa simples, não é mesmo. Ai, é tão simples entender o meu papel e me posicionar. Não é simples, eu sei que não é. Mas assim, para isso que a gente tem, né? A Bíblia de estudo, né? A mulher precisa ler também, estudar também, para saber aonde ela precisa, como ela precisa se posicionar, o que é pecado e o que não é, para que ela vá realmente se posicionando cada vez mais no seu papel de mulher e o homem da mesma forma, né? Porque o que destrói não é a mulher que é feminista ou o homem que é machista, é o pecado que entra ali no relacionamento e traz esse... E agora deixa eu fazer uma pergunta. Mulher ganha mais do que o homem? Mulher ser mais bem-sucedida profissionalmente que o homem? É bíblico? Não é? Como é que a gente lida com essa situação? Olha, pelo que a gente vê ali na Bíblia, existiam mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Se Jesus não se importava com isso, por que os homens vão se importar? Só que, claro, aí entra o quê? O pecado, de novo, né? E o fato de essa mulher que ganha mais do que o homem, ela consegue continuar sendo submissa ao homem, mesmo ganhando mais do que ele, e o homem, ele consegue conviver, ele consegue ser o líder da casa, mesmo a mulher ganhando mais? Não é um problema o ganhar mais ou ganhar menos, entende? O problema, de novo, é o pecado. Você consegue, como homem, se posicionar como o homem de Deus que você precisa ser. Você é, eu sempre falo, um homem que tem uma mulher, que tem um perfil de liderança. Se ele for realmente forte, ele vai dizer assim, cara, top, minha mulher é uma líder, eu sou o líder dela. Entendeu? Massa, eu quero mais... Ele enche o peito, estufa para dizer, tá aqui minha mulher. Sim, eu quero mais que ela voe, porque ela é minha esposa. Entendeu? Ela é carne da minha carne. E da mesma forma a mulher. A mulher, assim, eu ganho mais do que ele, mas ele continua sendo o cabeça da nossa relação, do nosso casamento. Eu continuo me submetendo a ele. E ele é Cristo. Agora que tu trouxe essa fala aí, eu lembrei daquela frase que é muito famosa, que fala que todo grande homem tem uma grande mulher ao seu lado. Mas toda grande mulher, toda mulher que realmente tem um grande papel e que conseguiu exercer grandes coisas e que não está em sofrimento. Exato. E que não está em sofrimento, que fique bem claro, também. Eu creio que tem um grande homem ali para conseguir apoiar e fazer essa mulher voar, né? Eu sempre falo, a mulher, ela precisa ser enviada. Ela precisa. Ai, mas isso daí é machismo. Não é machismo. A mulher, ela sim, ela é submissa à liderança do marido. Então, ela precisa ser enviada. Se ela não se sente aprovada, né, nesse sentido, assim, pelo marido, você precisa da aprovação de homem? Eu preciso.
de nenhum outro homem, mas do meu marido sim. Eu preciso, não dos outros homens, do meu marido sim. Eu quero ter a aprovação dele. Eu creio que isso é bênção na minha vida, espiritualmente falando, biblicamente falando, é importante para mim. Sempre foi importante para mim. E é claro que, desde que, né, ele não esteja fazendo me desaprovando em algo que Deus me chamou para fazer. Porque aí eu sei que Deus vai tocar no coração dele, Deus vai mover isso, né? A minha oração sempre é assim, ó. Deus, né? A Mel sabe. Deus, se eu tiver errada, muda meu coração. Agora, se ele tiver errado, muda o coração dele. Né? Porque senão fica aquela confusão, a gente não consegue chegar né? Às vezes eu penso, eu quero fazer tal coisa, mas às vezes eu penso, será que eu não tenho que enjaular a leoa, né? Porque eu tenho segurar um pouquinho. Aquele livro Despertar da Leoa, pra mim, não foi muito bom, não, porque eu teria que ser o contrário, né? Acalmar essa leoa. Como acalmar a leoa? Porque as mulheres são diferentes, têm temperamentos, essência diferente. Deus nos criou muito diferentes. Então, realmente, tem mulheres que elas precisam, quando elas vão, né, conhecendo a Jesus, conhecendo a palavra, elas precisam ser despertadas, né? E foi ao contrário. Deus teve que me massacrar, me quebrar, me prender, né, para eu entender o meu lugar, para eu entender que, e depois sim, né, dizer assim, viu, agora vai, né, porque cada mulher é diferente. E tem muito assim também, eu vejo agora, eu vou dar um pouco de testemunho também, né? Vai. As mulheres vêm sendo criadas, a gente vem vendo essa nova geração criadas para serem mulheres fortes, né? Guerreiras. Minha mãe não criou uma fraca, né? Então, assim, todas aquelas frases que estão muito em alta agora. Mas a gente vem, sim, essa nossa geração vem sendo criada para serem mulheres fortes. A mulher que não vai levar desaforo para casa. A mulher que vai ter o seu próprio sustento e vai ser, precisa de ninguém, que não vai precisar aguentar desaforo do marido, né? E isso talvez vem lá das nossas avós, né? Você vai estudar porque você não vai levar desaforo de ninguém. Então, às vezes a gente cresce, né, enquanto mulheres da nossa geração, aprendendo isso. Você não vai ouvir desaforo de ninguém, você não vai levar desaforo de ninguém para casa, você vai se virar porque é para isso que eu te criei. E a gente vai aí crescendo e tendo a visão de que a gente não pode ser frustrada nunca. Isso. Né? Porque assim, ó, se eu não fui criada para levar desaforo para casa, por que eu vou ser frustrada? Como é que eu vou ter que aguentar isso, aguentar aquilo, né? Vou aguentar qualquer coisa, né? E a dificuldade que a gente tem de controlar as nossas emoções e de entrar num relacionamento saudável e de construir uma família saudável e não passar isso para nossas próximas gerações. Exatamente. E de criar mulheres fortes e ao mesmo tempo mulheres sábias. Porque ser forte e ser sábia são termos muito diferentes, né? Exatamente. E o fato de ser forte também não significa você não depender de ninguém. Porque nós dependemos uns dos outros e todos dependemos de Deus. Então, isso realmente foi uma dificuldade para mim, eu creio que também para você, o fato de você dizer, viu, eu preciso de ajuda. É uma coisa tão simples, né? Mas para mim era uma dificuldade. Hoje, né, eu faço questão de não carregar peso. Mas assim, cara, eu tinha dificuldade de pedir pro meu marido me ajudar em alguma coisa. Às vezes ainda tenho, né? Mas isso é o quê? É o orgulho, é aquela coisa que a gente foi realmente criada para ser guerreira. Não, você tem que estar sempre forte. Você não pode fraquejar, né? Como é que você é uma mulher independente, você é uma mulher inteligente, você não pode depender de homem, você não pode isso, você não pode aquilo. É uma lista de não pode que tudo tem a ver com isso, com a gente dar conta de tudo. E a gente não dá conta de tudo mesmo, né? A gente vai entendendo cada vez mais, e é por isso que quando uma mulher guerreira, né, conhece a Jesus, ela é quebrada mesmo. Ela vai aprender a depender de alguma forma. Ela vai aprender a se submeter não só ao marido, mas principalmente a Deus, porque a mulher que tem dificuldade de ser cuidada, de ser ajudada pelo marido, geralmente ela tem dificuldade de ser cuidada e ajudada por Deus. Ela também não consegue dizer assim, Deus, olha, é o seguinte,
né? Ser sincera e realmente dizer, olha, eu preciso de ti, eu preciso de você, eu não tô conseguindo. Quando a gente vê, a gente tá lá querendo fazer as coisas, né? Pela força do nosso braço. Não, eu vou resolver isso aqui, tá? Deus, só um pouquinho aí. Então, e a gente tá sempre querendo ter o controle, né? De todas as coisas. E isso, Deus vai, né? Nada como Jesus, né? Antes da minha conversão, eu lembro que eu não tinha o hábito de orar, lógico, óbvio. Mas as poucas vezes em que eu orava, a minha oração era: Deus, se tiver alguém que eu possa fazer a diferença na vida, o Senhor envia até mim. Obrigada. O Senhor sabe eu, que né, eu toda soberana. Mas eu lembro que enquanto eu estava com problemas, e que às vezes as pessoas falavam, entrega para Deus, ora, eu falava, Deus já tem bem mais coisa para se preocupar do que comigo. Deus tem problemas muito maiores do que os meus para se preocupar. Deixa que com os meus eu resolvo. Deixa que da minha vida cuido eu. Como a gente, nesse sentido, a gente limita o poder de Deus, né? O fato da gente querer controlar alguma coisa, a gente limita demais o poder de Deus. A gente não tem noção, a gente percebe que a gente não tem noção da grandiosidade de Deus. A gente não tem noção. Não. Que ele é o Deus que criou todas as coisas. Ele é o Deus que escreveu todos os nossos dias, né? Ele é o Deus que lá desde o ventre ele já nos criou, né? Naquele mistério, né? Que eu sempre falo do Salmo 139, que é lindo. Naquele mistério ele nos criou cada osso, sabe? Ele formou. Então a gente não tem realmente noção da grandiosidade de Deus, até que ele nos faça ter noção, né? Ele nos faça ter noção, porque às vezes é necessário. Eu falo assim, tem muita gente que aprende no amor, mas tem muitas que precisam na dor, sabe? Que precisa ser quebrada em algumas áreas, é a maioria, né? Precisa sofrer em alguma área, como eu falo, todo mundo tem a sua dor, sim, a sua podridão, aonde é mais duro, e aí vai ser quebrado, né? A gente vem falando aí nessa construção, nessa conversa, né? Então a gente sai de alguns extremos. A gente sai do extremo onde a mulher exemplar era aquela que não tinha voz, a Amélia, né? E a gente vai pro extremo em que a mulher quer ter voz demais. Quer ter voz pra tudo. A última voz bota um cropped reage, mulher, né? Bota um cropped reage, vamos lá. E então assim a gente sai desses extremos, né? Meu corpo, minhas regras, né? Exatamente. E a gente vai pra isso e o quanto isso nos custa, né? Porque qual que é a visão que a gente tem? Eu saio do papel de que a mulher não tinha voz para o momento em que a mulher tem toda a voz do mundo, todas as aptidões, todas as igualdades, né? Porque não há nada que um homem possa fazer que a mulher não possa, segundo essa nova corrente, né? A gente tá vivendo um momento de desconstrução da masculinidade. E isso é muito perigoso, sabe? O fato desse negócio de a mulher pode tudo, a mulher tem que reclamar de tudo é machismo também, não é assim, né? Porque eu tenho 2 meninos e eu quero que eles sejam homens de Deus. Então, isso me preocupa, essa desconstrução também da masculinidade, né? Então, a gente é o outro extremo, né? É o outro extremo. E automaticamente, nós, enquanto mulheres, e que viemos nessa nova corrente de liberdade, estamos cada vez mais aprisionadas. E eu venho falando por mim, eu venho falando pelo meu testemunho e por tudo que eu carreguei até aqui, ainda carrego, né? E de coisas que Deus vai realmente me quebrantar muito ainda. Eu sei que eu tenho muita coisa para rolar aí, mas a gente vem na tentativa de ser livre cada vez mais aprisionadas. Exatamente. Cada vez mais sobrecarregadas, cada vez mais... Essa parte do sobrecarregada é algo que acontece muito, assim, né, com a mulher. E geralmente é com essas mulheres que foram criadas dessa, né, E não foi por mal, né, que nossas mães, nossos pais fizeram isso. Foi pensando em nos proteger. Porém, geralmente a mulher que pensa dessa forma, não, eu preciso dar conta de tudo, eu não preciso de ninguém, eu não posso depender de homem, porque o homem é tudo igual, porque aquela coisa, né? Aquela listinha básica, né? Da mulher moderna, né? Pelo menos do meu tempo, né? Então, isso sim nos sobrecarrega, porque o que acontece? A gente vai pegando coisa, pegando, não, eu preciso ser boa nisso, que você acha que você tem que ser ótima em tudo. Porque você não pode dizer que você é fraca.
que você não é boa. Eu fiquei muito tempo nessa, sabe? Não, eu tenho que ser boa nisso, tenho que ser boa nisso também, eu tenho que ser boa naquilo também, eu tenho que ser boa em tudo, eu tenho que ser excelente, né? Em todas as coisas, e ninguém é excelente em tudo. Sim. E se você tomar tudo pra si, beleza. Você tá sempre ali esperando que alguém, sei lá, venha te salvar no fundo, né? Totalmente. Aí, você quer ser né, a guerreira, mas no fundo você é uma donzelinha esperando alguém vir te salvar. Presa na torre. Ai, alguém, por favor, me salve. Aí, se ninguém te salva, você fica brava, mas se alguém te salva, você fica brava Alguém também. me salva de mim mesma. Exato, a gente precisa se salvar de nós mesmos. E quando a gente começa a admitir, viu, isso aqui eu não sou boa, eu não consigo fazer isso. Cara, é libertador isso. É muito libertador você dizer assim, viu, nunca serei ótima em faxina. Eu nunca serei ótima nisso. Realmente, eu não dou conta. Me perdoa. Eu não dou conta. Perdoa, pastora, o bolo nunca vai sair, tá? Vai sair, o bolo vai sair. Pelo menos vai sair. Mas assim, sabe? Você não vai ser excelente nisso. E tudo bem, não tem problema, sabe? Assim como eu não sou excelente em milhões de coisas. É libertador. Mas o fato é que durante muito tempo da nossa vida, a gente foi criada para não depender. E o que é não depender de ninguém? Você precisa ser excelente em tudo que você se propõe a fazer. Né? E primeiro que você se propõe a fazer muita coisa também. Né? Você vai se propor, não, isso aqui eu consigo, isso aqui eu dou conta. Não, deixa que eu faço. E aí depois o que acontece? Tá tendo piti, porque não tá bem. Ninguém me ajuda. Não tá dando conta, cara. Não consegue. Mulher, sabe, emocionalmente, assim, a gente tem realmente essa parte, assim, só que a gente tenta sufocar, né? Exato. E a gente sai tanto dos extremos, porque se a gente fosse falar para algumas gerações lá atrás que a mulher ia conquistar grandes posições no mercado de trabalho, que a mulher ia ser empresária, ia ser uma grande empreendedora, todo mundo ficaria, será? Como assim? Que estranha, que doida. E a gente fosse lá nos anos 50, antes da Segunda Guerra, igual nós estávamos falando, né? Tipo, meu Deus, como assim? Como assim? Jamais. Bolo, cara. Exato. E a gente chega hoje num outro extremo. Eu sou mãe de adolescente, de uma menina adolescente, em que elas estão ali numa rodinha de conversa, né? E às vezes eu fico lá conversando. e aí eu vou trazer uma conversa delas pra roda, né? E aí elas estavam lá conversando e falando de Enem e profissão e o que elas queriam fazer no futuro, né? E elas já muito antenadas, porque elas ainda estão no ensino fundamental e uma delas falou, eu quero ser dona de casa. E foi um choque, assim, como assim? Quer ser dona de casa, né? E ela, sim, eu quero fazer comidinha, quero cuidar do meu maridinho, ter filhinhos. E ela deu todos os detalhes da vida. E tudo bem. Porque a gente não pode esquecer que nem todo mundo vai ter o mesmo perfil. Exato. E é isso que a gente trazia lá do início, né? Dessa feminilidade exclusiva. Realmente, elas têm um perfil para ser... E eu não falo só, porque eu fiquei 7 anos em casa. Hoje, trabalho, eu auxilio, né, o Matheus, né, meu marido, na igreja. Porém, cara, não é fácil ser dona de casa. Meu Deus do céu, quem tem esse chamado para ser uma dona de casa excelente, eu admiro. Porque é difícil você dar conta de tudo. É muito difícil sozinha, sabe? Você manter a tua casa... Eu não sei. Sinceramente, eu não sei como faz isso. Manter a tua casa impecável, com criança dentro de casa, com marido dentro de casa, fazendo comida o tempo todo, né? Porque é isso que a gente faz, comida o tempo todo. Eu tenho 2 meninos, né? E meu marido. Então, 3 homens. Então, eles querem comida. Aí eu fico o tempo inteiro cozinhando, manter uma casa impecável, com 3 homens o tempo todo. Eu não sei como faz. Eu não sei. A minha casa, você sabe, né? Não é impecável, né? Por mais que eu fiquei nesse tempo aí, que eu falava assim, às vezes eu falava, mas credo, eu vou ser a melhor dona de casa. Eu nunca consegui ser. Não consegui. E aí eu só consegui me sentir melhor quando eu falei, ai Deus, realmente eu sou péssima nisso. Eu não sou tão boa nisso. Eu não vou conseguir, tá bom? Tudo bem? E tudo bem, entendeu? Não consigo. Eu não sou, mas assim, admiro quem é. Admiro porque dá muito trabalho.
ser dona de casa e mãe exclusivamente. E tu vê, né, que isso não desvalida. Uma Não, coisa não desvalida a outra, desvalida, exato. né? A gente não se torna menos mulher por não saber fazer bolo ou por não ser uma ótima dona de casa. E nem por saber. E nem, né? e nem por saber, né? E nem por não querer, por optar não trabalhar fora para dar uma atenção integral para casa, né? Então a gente precisa realmente, eu acho que o tema de hoje foi bem assim, os extremos, né? Para a gente conseguir desmistificar esses extremos que não são bíblicos. Não são bíblicos, né? porque Deus é um Deus de equilíbrio, né? E isso, se a gente for analisar, isso serve para tudo realmente na nossa vida. Ele é um Deus de equilíbrio. A Bíblia ali, ela nos mostra. Se a gente for começar a estudar ali, desde a criação da mulher, né? A parte da beleza, igual a gente estava falando, do exterior da mulher, aí vai o trabalho, a maternidade, a casa, o lar, o marido, né? O relacionamento entre marido e mulher. Tudo é equilíbrio, né? Equilíbrio. Se a gente conseguir, né, na maior parte do tempo, porque, claro, né, nós somos seres humanos caídos e erramos o tempo todo, não dá para esquecer disso. Mas se a gente entender mesmo, assim, entender no nosso intelecto, não, eu como mulher, é isso, entendeu? Não preciso ser a melhor dona de casa. Se eu tenho um chamado para um trabalho fora de casa, tá tudo bem também, né? Eu não estou sendo uma pecadora por conta disso. Porém, é claro, eu tenho prioridades, né? Como mulher, eu tenho prioridades. A minha casa, os meus filhos pequenos são prioridade. Quem vai cuidar? Né? Como você vai? Por quê? Se a gente for chegar aqui agora no título ali, o papel da mulher no reino. Qual que é o papel da mulher e do homem? É expandir o reino de Deus. Se você está no teu trabalho, na tua casa, no teu casamento, em todas as áreas, sendo luz, sendo um instrumento para expandir o reino, então você está sendo bíblica. Cumprindo seu papel. Está cumprindo seu papel. Porque uma coisa que é errada é isso. Ah, não, lá no meu trabalho, daí eu não preciso ser uma mulher de Deus. Né? Vamos separar. Aqui, quando eu chegar no meu trabalho, então eu vou colocar Deus numa caixinha. Deus, espera aí, tá? Tu fica aí bem presinho que quando eu sair do trabalho, quando eu estiver lá na igreja, eu sou uma mulher de Deus. Isso não, e isso serve para o homem também. O nosso grande papel é esse, é expandir o reino. Assim como o homem precisa expandir o reino, a mulher também precisa. E é muito mais claro que a palavra convence, né? E a palavra é viva, é eficaz, mas o exemplo arrasta. Né? Então a gente vai expandir o reino como muito mais sendo luz na vida das pessoas e trazendo e dos nossos filhos, porque esse é o nosso futuro, né, a nossa geração, do que realmente pregando palavras vazias que não condizem com a nossa realidade. O tema é muito amplo, né? A gente pode falar de mulher por horas, mas por hoje a gente pode estar encerrando o nosso bate-papo e a gente já pode deixar talvez o convite para as mulheres e homens que vão assistir, né, esse TheCast, para estarem trazendo os temas, porque a gente falou sobre muita coisa aqui. Hoje foi bem né? abrangente, às vezes a gente pode se aprofundar em alguma coisa. Exatamente, né? Então, assim, qual que é o tema que realmente merece uma atenção especial aí, que vocês têm mais curiosidade, que vocês querem que a gente traga, né? Pra gente estar trazendo o nosso... Alguma mulher também que está se sentindo deslocada de alguma forma, não está conseguindo entender... Pode nos chamar também, né? Tanto eu quanto a Mel aí. E também pode deixar dicas aí, igual a Mel falou, né? Para um próximo TheCast. Isso aí. Então vamos encerrando aqui. Obrigada, pastora, por toda a entrega sempre, né? Eu fico muito honrada de aprender contigo sempre. E sempre é uma boa troca, né? Falar de Deus, falar dessa mulherada aí, falar dos nossos papéis. Sempre é muito gratificante. Exatamente, e como você falou, é uma troca, porque a gente aprende juntas, né? Eu sempre falo isso. Não importa quanto tempo você tem de conversão, porque a gente sempre tem algo a ensinar. Porque, como eu disse, né? É o nosso papel como mulheres, né? Expandir o reino por onde a gente estiver. E eu sei que a Mel tá fazendo isso, né? Amém. E então vamos continuar, né, mulherada, sendo luz. E não tenho medo de estudar teologia, não tenho medo de se aprofundar. A gente vai saber até onde a gente pode ir quando a gente estuda, quando a gente aprende, quando a gente busca na palavra.
Aí você não vai ter medo. Ah, será que eu tô sendo feminista? Será que eu tô sendo machista? Será que eu tô nesse extremo ou nesse? Então, esteja no centro, né? Que é Jesus. Então, é isso. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo IDCast.